Olá, novamente aqui vamos finalizar a temática sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu, professora Edna, em parceria com a professora Noefânia, que vocês conhecem bem, né? Como pano de fundo aqui nas minhas costas, vocês vão ver uma imagem que eu gostaria que vocês refletissem sobre o que vocês veem. Qual é a ideia que vocês têm dessa foto? Por que essa fila? Por que eles estão, o que eles estão esperando, certo? Vão fazendo a reflexão aí e eu vou falar um pouco sobre o que foi uma noite chamada Noite de Cristais, que é uma noite bem conhecida e estudada quando se fala sobre o Holocausto, ok? Então, assim, a Noite dos Cristais foi a noite em que os judeus eles foram retirados de suas casas e jogados em regiões de guetos e passaram a habitar lá. Nesse processo da tomada das residências deles, acontece o que nós chamamos de expropriação dos bens e das riquezas dessas famílias, e a tomada pelo Estado alemão para investir no próprio sistema. Em seguida, nós vamos falar propriamente sobre o Holocausto, o que foi o Holocausto, quais as consequências do Holocausto. Então, o que é que eu poderia falar para vocês sobre o Holocausto? O Holocausto ele foi consequência do forte antissemitismo que existia na Europa no começo do século XX, popularmente falando, do ódio que os alemães sentiam dos judeus enquanto raça, que era dessa forma que os alemães eles viam os judeus. Eles faziam essa discriminação, essa distinção de raça, tá? O antissemitismo, alguns historiadores afirmam que ele surgiu na Europa por volta do século VII, no caso, especificamente na Alemanha. O antissemitismo, basicamente, é o ódio contra judeus. Ele acaba se fortalecendo a partir da segunda metade do século XIX. No caso da ideologia nazista, o antissemitismo ele foi estabelecido a partir do momento que Hitler escreveu o livro Mein Kampf, que em português significa Minha Luta. E a partir do momento que o antissemitismo foi estabelecido dentro da ideologia do nazismo, ele foi colocado em prática a partir do momento que os nazistas assumiram o poder na Alemanha. Esse processo aconteceu a partir de 1933. Durante a década de 30, na Alemanha, uma série de medidas discriminatórias vão ser tomadas contra os judeus, dos quais podemos destacar o Holocausto. Foi arquitetado por dois membros do Partido Nazista. Eu não sei falar, vou dizer o nome deles em alemão, do jeito que está escrito, certo? Então, o Holocausto foi arquitetado por dois membros do Partido Nazista, sendo um deles Einhard Heydrich e Heinrich Himmler. Uma coisa assim, mais ou menos assim. Eles dois acabam se apropriando
de algumas ideias de Hitler, que no caso tinha ideias de implantar o extermínio dos judeus na Europa após a Segunda Guerra. Só que acaba sendo convencido por esses dois a implantar o projeto de extermínio dos judeus com a Segunda Guerra em andamento, e isso acabou ficando conhecido como solução final, tá? O que esses dois vão esquematizar, basicamente, é que todos os judeus que não estivessem aptos a trabalharem como escravos, eles seriam executados de imediato, enquanto os aptos ao trabalho seriam escravizados em campo de concentração até a morte. O que eram campos de concentração? Esses campos de concentração eram um lugar amplo onde eles jogavam os judeus, alguns, como eu citei, aqueles que eram saudáveis, eles trabalhavam até a morte. Os outros campos de concentrações eram aqueles onde eles iam para uma câmara de gás e lá eles eram exterminados. E nós temos alguns famosos que eu vou falar para vocês, mas eu vou dar continuidade, ok? Então, o Holocausto ele foi um projeto implantado pelos nazistas aos poucos, né? Como foi que houve, ou de que forma foram feitas essas deportações? Então, em primeiro, eles tentaram deportar os judeus para a União Soviética, que não aceitou. Em seguida, eles pensam em deixá-los à própria sorte, morrer de fome, mas também não tinham condição de deixar quase 2/3 da população judia ou judeus morrerem, né, entregue à própria sorte. Em terceiro lugar, eles tentaram deportá-los para Madagascar, também não foram aceitos. E por último, eles decidiram fazer esse agrupamento em guetos. Dos guetos, eles iam para os campos de concentrações, né? Então, posteriormente, Hitler autorizava a execução dos judeus por meio de fuzilamento ou das câmaras de gases. Como eu falei para vocês, uma das câmaras de gases mais conhecida foi a de Auschwitz-Birkenau, ok? Essa foi o maior campo de concentração na época do nazifascismo de Hitler. Agora eu vou deixar aqui proposta uma atividade para vocês fazerem. Aliás, eu e a professora Noefânia vamos sugerir a vocês a leitura dos textos do documento 1, 2 e 3, que foram colocados no Google Form, né? Onde vocês vão anotar as ideias centrais e as dúvidas suscitadas pela leitura de vocês. Os textos ou documento, como foi dito, o primeiro é a Minha Luta, né? Um trecho do livro escrito por Hitler. O segundo é o Diário de Anne Frank. E o terceiro é A Noite de Cristais, né? Aquela que deu início a uma busca violenta pelos judeus, a uma caça, vamos dizer assim, pelos judeus que viviam na Alemanha. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que se tratou a nossa aula, e quaisquer dúvidas, entrem em contato conosco, né, via WhatsApp, que nós tentaremos, de uma melhor forma, tirar as dúvidas de vocês. Nós esperamos que vocês fiquem em casa e aguarde, é imprescindível vocês permanecerem nesse isolamento. Até mais e muito obrigada por vocês nos permitirem adentrar a sala
virtual de vocês. Até mais!